A grande revelação na noite de gala. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal refletiam luzes douradas no rosto das mulheres mais elegantes da cidade, enquanto homens em ternos caros sorriam com sorrisos arrogantes. Era a noite da gala anual, um evento que reinava como uma verdadeira festa para a elite local. Mas para a Ana, que estava ali servindo como garçonete, toda aquela ostentação parecia um espetáculo distante, um mundo de fantasia que a deixava inquieta. Sempre lutando para juntar cada centavo, ela não se sentia à vontade naquele mar de riqueza. Enquanto as risadas e as conversas se misturavam em meio a um brinde, algo chamou a atenção de Ana. Um homem imponente estava à beira do colapso. David, o respeitado empresário da cidade. Um gigante poderoso na indústria imobiliária, estava com a respiração ofegante, as mãos tremendo. Ele parecia prestes a desmaiar. As máscaras de glamour se desfaziam naquele momento, e a futilidade da festa se tornava óbvia. Sem pensar, Ana abandonou sua bandeja e correu até ele. Surpreendeu-se ao perceber o olhar de espanto nos rostos ao redor. James, o empresário, era sucesso e respeito. Como alguém daquela classe poderia ser ajudado por uma simples garçonete? Mas Ana viu além das aparências. Com um toque firme, fez David se apoiar na parede. Ela respirou fundo. Você está bem? Precisa de água? Ele a olhou. A surpresa em seus olhos se transformou em um reconhecimento profundo. O murmúrio se desfez ao redor. A festa recuava e apenas os dois estavam ali em um instante particularmente íntimo. Após a gala, David fez algo inesperado. Convidou Ana para um jantar. A princípio, hesitante e nervosa, ela aceitou. O restaurante era um oásis de requinte, e enquanto conversavam, histórias de homens e mulheres se entrelaçavam. David compartilhou seus sonhos e medos, revelando-se vulnerável sob a fachada de sucesso. Ana notou cicatrizes emocionais em suas histórias, e por um breve instante, o amor começou a germinar entre eles. Mas a audiência de amigos e parentes, ansiosos pelo grande dia de seu casamento, parecia distante. Tudo mudaria. Naquele altar, em meio a votos e promessas, David revelou um segredo obscuro. Sua fortuna, construída com a ruína de famílias como a dela. A riqueza que brilhava nesta gala era uma sombra que o seguia, um peso esmagador. O silêncio que se seguiu foi como um rugido ensurdecedor. Ana sentiu seu mundo desmoronar. Amor, justiça, o que ela escolheria? Enquanto a multidão o observava, um nó na garganta a impedia de falar. Olhou nos olhos de David, que encarava com súplica e medo. A dúvida era gigante e pulsava em seu peito, despedaçava sua esperança. Confrontá-lo ou se entregar ao amor? Sua luta se tornava mais do que pessoal. Era sobre a vida de uma comunidade inteira. O altar antissímbolo de um futuro perfeito parecia agora uma prisão. Ela sabia que precisava de respostas, de verdade. Poderia descobrir a profundidade dos crimes que assombravam não apenas David, mas a cidade inteira. Da decisão a envolvia. O que escolheria Ana? E como aquele amor, nascido em meio a mentiras, poderia justiça fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio
pesado parecia ecoar na grande sala. Ana não conseguia tirar os olhos de David, perdido em sua confissão. A verdade revelada por ele a esmagou. Como uma nuvem escura, passou a ameaçar tudo o que começava a construir. O murmúrio da multidão ao redor se tornava um zumbido distante, indistinto. A cabeça dela girava, presa entre o amor que estava se formando e a traição de sua própria história. No altar, David, você tomou tudo de mim. Sua voz estava quase sussurrando, mas as palavras pesadas pairavam no ar. O coração dele apertou com uma culpa que transparecia em seu olhar. Mas Ana não tinha espaço para compaixão. Nesse instante de vulnerabilidade, algo estourou na porta de entrada do salão. Uma figura familiar atravessou a multidão, e Ana sentiu um frio percorrer suas veias. "Ô, irmã!" A voz descomplicada e cheia de alegria de Sofia cortou o clima tenso da gala. Ana paralisou. Era sua irmã, com os olhos brilhando, como se tivesse acabado de sair de um conto de fadas. Mas Ana percebeu o olhar de desespero que ocultava sob o sorriso. O barulho da festa começou a inundar seu foco. Sofia tinha vindo diretamente do fundo da cidade, onde as coisas não eram como nas mansões luxuosas. O que ela estava fazendo ali? "Eu não sabia que você estaria aqui", disse Ana, com um nó na garganta. A multidão se agitou, olhos curiosos se voltando para a nova entrada. David se afastou lentamente, percebendo que esse reencontro não era bom. Sofia fez um gesto nervoso, quase pedindo desculpas pela interrupção, mas os olhos dela estavam fixos em David. "Precisamos conversar. Agora." O tom exigente dela não deixou espaço para contestação. Mas o que poderia ser tão urgente? Ana sentiu seu peito apertar, um medo crescente tomando conta dela. "Sofia, o que está acontecendo?" Ela tentou esconder a tensão na voz, mas era impossível. "Eu vim para te proteger", respondeu Sofia, a voz quase quebrando. "Você não sabe, mas tem coisas que você precisa saber sobre a empresa dele. Seu nome está envolvido em algo muito maior do que você imagina." As palavras da irmã explodiram como um tiro no silêncio da sala. Ana ficou paralisada, reconhecendo que o chão sob seus pés se movia. A expressão no rosto de David era de choque, mas ela não desviou o olhar. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Ana saiu alta, cortante. "No passado, enquanto você se esforçava, David e sua família estavam se aproveitando. A indústria imobiliária dele está ligada ao esquema de desvio de fundos. Eles estão pilhando nossa comunidade e mentindo para todos, aproveitando-se da nossa miséria." Sofia estava ofegante. A verdade saindo de sua boca como um grito ensurdecedor. Naquele momento, Ana sentiu seu coração parar. As palavras reverberavam em sua mente. Um nó se formou na garganta, enquanto memórias de sua infância passaram diante de seus olhos. As famílias ao seu redor, as mentiras que foram ditas, os sonhos destruídos. O que você quer dizer com isso?" Ana questionou, quase sem ar agora. Seus olhos buscavam os de David, onde antes havia carinho, agora havia pânico. Ele se afastou do altar, encolhendo-se sob o olhar acusador da irmã. Helena, uma amiga em comum, se aproximou do grupo, confusa. "Do que vocês estão falando?" perguntou, a voz tremendo, reconhecendo que algo estava errado. Ela, assim como todos os outros, ficou sem entender. A tensão no ar era palpável. Ana sentiu a vida dela diante de uma bifurcação. E se tudo que David tinha construído fosse um castelo de mentiras? Isso tornava o amor dela em um fardo. E o altar, que era um símbolo de amor, agora se transformava em tribunal. David, finalmente recuperando um pouco do controle, olhou direto nos olhos de Ana. A súplica em seu olhar era inegável. "Ana, mas as palavras dele foram interrompidas por um estrondo.
A porta do salão se abriu violentamente, trazendo uma figura de uniforme. A polícia. Todos, por favor, entendam. Estamos aqui para investigar um caso de fraude. Ana se sentiu tonta. O jogo estava se transformando em uma batalha. E agora, tudo o que pensou saber estava em perigo. De repente, todos estavam olhando para ela, e a pressão se tornava insuportável. O que fazer agora? Conseguiria lidar com a verdade que despedaçava sua história? Com o coração na garganta, ela decidiu. Tinha que escolher um lado, e a eleição a dividiria para sempre. O silêncio, pesado parecia, ecoar na grande sala. Ana não conseguia tirar os olhos de David, perdido em sua confissão. A verdade revelada por ele a esmagou. Como uma nuvem escura, passou a ameaçar tudo o que começava a construir. O murmúrio da multidão ao redor se tornava um zumbido distante, indistinto. A cabeça dela girava, presa entre o amor que estava se formando e a traição de sua própria história. No altar, David, você tomou tudo de mim. Sua voz estava quase sussurrando, mas as palavras pesadas pairavam no ar. O coração dele apertou com uma culpa que transparecia em seu olhar. Mas Ana não tinha espaço para compaixão. Nesse instante de vulnerabilidade, algo estourou na porta de entrada do salão. Uma figura familiar atravessou a multidão, e Ana sentiu um frio percorrer suas veias. Oi, irmã. A voz descomplicada e cheia de alegria de Sofia cortou o clima tenso da gala. Ana paralisou. Era sua irmã, com os olhos brilhando, como se tivesse acabado de sair de um conto de fadas. Mas Ana percebeu o olhar de desespero que ocultava sob o sorriso. O barulho da festa começou a inundar seu foco. Sofia tinha vindo diretamente do fundo da cidade, onde as coisas não eram como nas mansões luxuosas. O que ela estava fazendo ali? Eu não sabia que você estaria aqui, disse Ana com um nó na garganta. A multidão se agitou, olhos curiosos se voltando para a nova entrada. David se afastou lentamente, percebendo que esse reencontro não era bom. Sofia fez um gesto nervoso, quase pedindo desculpas pela interrupção, mas os olhos dela estavam fixos em David. Precisamos conversar. Agora. O tom exigente dela não deixou espaço para contestação. Mas o que poderia ser tão urgente? Ana sentiu seu peito apertar, um medo crescente tomando conta dela. Sofia, o que está acontecendo? Ela tentou esconder a tensão na voz, mas era impossível. Eu vim para te proteger, respondeu Sofia, a voz quase quebrando. Você não sabe, mas tem coisas que você precisa saber sobre a empresa dele. Seu nome está envolvido em algo muito maior do que você imagina. As palavras da irmã explodiram como um tiro no silêncio da sala. Ana ficou paralisada, reconhecendo que o chão sob seus pés se movia. A expressão no rosto de David era de choque, mas ela não desviou o olhar. O que você quer dizer com isso? A voz de Ana saiu alta, cortante. No passado, enquanto você se esforçava, David e sua família estavam se aproveitando. A indústria imobiliária dele está ligada a um esquema de desvio de fundos. Eles estão pilhando nossa comunidade e mentindo para todos, aproveitando-se da nossa miséria. Sofia estava ofegante, a verdade saindo de sua boca como um grito ensurdecedor. Naquele momento, Ana sentiu seu coração parar. As palavras reverberavam em sua mente. Um nó se formou na garganta enquanto memórias de sua infância passaram diante de seus olhos. As famílias ao seu redor, as mentiras que foram ditas, os sonhos destruídos. O que você quer dizer com isso? Ana questionou, quase sem ar agora. Seus olhos buscavam os de David, onde antes havia carinho, agora havia pânico. Ele se afastou do altar, encolhendo-se sob o olhar acusador da irmã.
Helena, uma amiga em comum, se aproximou do grupo, confusa. Do que vocês estão falando? Perguntou, a voz tremendo, reconhecendo que algo estava errado. Ela, assim como todos os outros, ficou sem entender. A tensão no ar era palpável. Ana sentiu a vida dela diante de uma bifurcação. E se tudo o que David tinha construído fosse um castelo de mentiras? Isso tornava o amor dela em um fardo. E o altar que era um símbolo de amor agora se transformava em tribunal. David, finalmente recuperando um pouco do controle, olhou direto nos olhos de Ana. A súplica em seu olhar era inegável. Ana, eu... Mas as palavras dele foram interrompidas por um estrondo. A porta do salão se abriu violentamente, trazendo uma figura de uniforme. A polícia. Todos, por favor, entendam. Estamos aqui para investigar um caso de fraude. Ana se sentiu tonta. O jogo estava se transformando em uma batalha, e agora tudo o que pensou saber estava em perigo. De repente, todos estavam olhando para ela, e a pressão se tornava insuportável. O que fazer agora? Conseguiria lidar com a verdade que despedaçava sua história. E então, um barulho diferente a fez olhar para o fundo do salão. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e com um semblante desesperado, entrou correndo. Era Clara, uma conhecida da comunidade que tinha desaparecido meses atrás. O olhar dela a cruzou com Ana, e o tempo pareceu parar. Você precisa saber a verdade, Clara gritou, a voz chorosa, os olhos inflamados. David nunca esteve sozinho nisso. Ele tem um pai que controla tudo. Seu pai é o verdadeiro chefe de um esquema muito maior. Estão todos em perigo. Um murmurinho crescente tomou conta da sala. Ana mal conseguia absorver as palavras. O mundo dela estava desmoronando. O homem que ela estava começando a amar era parte de algo tão horrendo. E o que mais ela não sabia? Clara se aproximou, ofegante, enquanto David se afastava em um misto de raiva e medo, cercado por policiais que claramente também estavam confusos com a entrada repentina da mulher. Ana, eles estão fazendo isso com todos nós. Temos que agir antes que seja tarde demais. A intensidade da situação a fez estremecer. O peso das revelações se acumulava sobre ela. As promessas de amor agora viravam em ameaças. O que seria dela? O que escolheria? O altar que prometia amor agora se tornava um campo de batalha. Em meio a todo o tumulto, uma verdade inegável se impôs. A luta dela não era apenas pessoal, mas pela sobrevivência de toda a comunidade. Ana sentiu um nó na garganta e as mãos tremendo. Ela precisava decidir, e a escolha que fizesse mudaria tudo. Ana sentiu a adrenalina subir ao ponto de quase sufocá-la. As revelações de Sofia e Clara pesavam em seu coração como rochas. Cada palavra era um golpe, e Ana não sabia como reagir. Poderia David realmente ser parte de todo esse esquema sombrio? O olhar dele a atravessava, buscando algum tipo de justificativa, mas nada parecia seguro agora. Temos que sair daqui, gritou Clara, puxando Ana pela mão. O pânico a envolveu e Ana hesitou, mas a urgência na voz da irmã era inegável. O altar que antes simbolizava esperança, agora era um campo de batalha de traições e mentiras. Quando se aproximaram da porta, o cheiro de perfume e champanhe a encurralou. A polícia estava a cada passo mais próxima, e o murmúrio da multidão crescendo como um mar tempestuoso. Ana olhou para trás e viu David sendo cercado por oficiais. Seu rosto estava pálido, e a incredulidade se misturava com a raiva. Ele parecia pronto para explodir, mas o que poderia dizer agora? Nada que pudesse mudar a verdade que havia sido exposta. Clara, espera, disse Ana, parando abruptamente.
O que você quer dizer com isso? Como você sabe sobre tudo? Porque eu vi. Clara gritou, agora mais calma, o impacto das suas palavras retumbando na sala. Os documentos, os e-mails, eu trabalhei para eles. Eu vi como a empresa destroçava famílias. David não é o único. Tem pessoas muito piores por trás disso. Ana sentiu os joelhos fraquejarem. Por que você não me contou antes? Porque eu estava com medo. Eles têm olhos em todos os lugares, Clara respondeu, as lágrimas brotando. Uma parte de Ana queria acreditar, mas outra parte dela tremia com a possibilidade de que tudo aquilo fosse verdade. Nesse momento, um tiro ecoou pela sala. O som fez o ar gelar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Todos gritaram, e Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. As pessoas começaram a correr em direções opostas, buscando abrigo, enquanto o caos se instalava. Saia, agora! Gritou Sofia, puxando Ana. O coração dela estava acelerado, batendo forte como um tambor descontrolado. Mas Ana não se movia. O rosto de David aparecia entre a multidão. Ele estava lutando contra os policiais, agora em conflito, e as palavras dele a envolveram de novo. Ana, escute, eu posso explicar. Mas acima do pânico, um novo medo crescia. O que mais você esconde? A multidão estava em desordem, quando, de repente, Clara se virou e apontou para uma porta lateral. Por ali, rápido! Ana se apressou atrás delas, mas parou quando notou algo na mesa. Um tablet estava deixado para trás, o brilho da tela iluminando seu rosto. Curiosa e hesitante, ela se agachou e olhou. O que estava na tela a fez estremecer. Havia documentos sobre transações fraudulentas, fotos de pessoas e contratos que ela não reconhecia. O nome de sua mãe estava ali, juntamente com o de outras famílias da comunidade. Meu Deus, murmurou, enquanto a ficha caía. Eles estavam envolvidos naquilo. Eles estão se aproveitando da nossa dor. O que você encontrou? Perguntou Clara, agora numa mistura de desespero e urgência. Mas Ana não respondeu. Algo havia mudado, como um estalo no ar. Uma sombra de desespero a consumia. O que mais saberia sobre sua família? Que outras verdades estavam escondidas sob mentiras construídas ao longo de anos? E, enquanto o tumulto a cercava, um novo dilema surgiu. Não era apenas sobre David. Era sobre a própria vida de sua comunidade, suas raízes e tudo o que achava que tinha como certo. A porta atrás dela se escancarou e uma figura bem conhecida entrou, o pai de David. A expressão dele era de um homem que não estava disposto a deixar segredos serem revelados tão facilmente. Ele olhou diretamente para Ana. E um sorriso sinistro se formou em seus lábios. Você está prestes a se meter em um grande problema, minha querida. Ana sentiu frio na espinha. O que mais estaria ali escondido? O jogo acabara de mudar e a batalha havia se intensificado. Ana sentiu o frio na espinha enquanto o pai de David se aproximava, um brilho de malícia nos olhos. Você está prestes a se meter em um grande problema, minha querida. As palavras dele pareciam flutuar no ar e o coração de Ana disparou. Nesse instante, o salão estava em caos, mas tudo ao redor parecia se desfocar. Era como se ela estivesse presa em um pesadelo. David a olhou, a expressão dele se contorcendo entre a desesperança e a raiva. Ana, por favor, escuta. Mas algo dentro dela se fechou. As lágrimas de Clara, os gritos da multidão, tudo ecoava em sua mente. E no instante em que ela estava prestes a agir, um novo estrondo ressoou. Duas figuras surgiram na entrada lateral. E cada passo deles parecia ensurdecedor. Ana reconheceu aqueles rostos, seus vizinhos, famílias que ela conhecia há tanto tempo, mas que pareciam completamente diferentes. Eles estavam acompanhados por dois homens de terno, e suas faces estavam carregadas de uma mistura de angústia e determinação. O pânico aumentou. Você não
pode fazer isso, David. Um deles gritou, e o salão silenciou instantaneamente. Seu pai destruiu nossas vidas. Ele não pode continuar com isso. Ana sentiu um turbilhão de emoções. O que estava acontecendo? As revelações estavam por vir, mas ela não estava preparada para o que viria a seguir. Um dos homens, visivelmente abalado, levantou um papel e, com a voz tremendo, disse: "Isso é um documento que comprova tudo. Participação no desvio de fundos, subornos e até homicídios." Ana ficou paralisada. Homicídios? O chão à sua volta pareceu tremer enquanto aqueles sinistros se moviam. Olhou para David, que em um flash tornou-se uma imagem nebulosa e confusa. Isso não é verdade. Meu pai, ele não faria isso. A incredulidade dominava sua voz, mas havia uma faísca de dúvida em seu olhar. Você não sabe quem ele realmente é, David, gritou um dos vizinhos, o desespero tomando conta. Ele não é seu pai. Ele é o monstro que destrói nossas vidas. Ana teve um acesso súbito de clareza. David, o que você sabe sobre ele realmente? O corpo dele parecia encolher sob as acusações e uma sombra passou por seu rosto. Mas antes que ele pudesse responder, o pai de David interrompeu. Acreditem no que quiserem, estão todos errados sobre mim. O tom dele era ameaçador e a tensão parecia palpável. A polícia, que antes estava em ação, agora estava presa, assistindo a uma tempestade de vozes se elevando. Vocês não entendem. Se David descobrir a verdade, todos nós estaremos em perigo. A voz do pai ecoou. O espanto tomou conta de todos. Ana sentiu como se cada uma das palavras caísse como um peso em seu estômago. Então, em um ato inesperado, um dos homens que antes estava calado gritou: "Ele não é só seu pai. Ele é o verdadeiro líder da máfia dessa cidade. Essa é a verdade que você nunca quis ver, David." O tempo pareceu congelar. Ana olhou para David, e agora, no lugar do amor que estava começando a florescer, havia uma sombria confusão. "O que você está dizendo? Isso é loucura!" Ele tentou se defender, mas a verdade que emergia era demais para ignorar. "Você não é quem pensa que é," o homem gritou, e seu dedo agora apontava diretamente para Ana. "E se você continuar com ele, a sua vida também estará em risco." Ana sentiu um frio percorrer suas veias. Como tudo mudou. Tão rápido? O que mais estava escondido? O peso daquelas revelações se acumulou em seus ombros. Ela nunca se sentira tão perdida. E então, sem mais aviso, um grito cortou a sala. Uma mulher desconhecida, com um ar assustador, correu em direção à entrada. No segundo em que ela parou, Ana reconheceu. Era a mãe de um dos amigos que havia desaparecido meses atrás. Seus olhos eram de terror absoluto. "Ana, você precisa sair daqui. Eles vão nos matar." A sala estava em erupção. O caos se espalhou e, entre os gritos e a confusão, David finalmente a encarou, seus olhos implorando por ajuda. Mas naquele instante, com tudo exposto, Ana percebeu que ela estava diante de uma escolha que poderia mudar seu destino para sempre. E um raio de esperança começou a se acender em seu peito. Naquela confusão, ela podia ver uma forma de lutar. E se ao invés de se calar, ela fosse a voz de quem não tinha? Uma ideia audaciosa tomou conta de sua mente, e enquanto o tumulto se intensificava ao seu redor, Ana decidiu. Ela não se renderia. O futuro estava incerto, mas a coragem começava a despontar. Qual seria o próximo passo? A tensão na sala era quase palpável. Ana estava no centro de um redemoinho, os gritos e a confusão girando em torno dela, como uma tempestade. O pai de David tinha um sorriso sinistro, e cada palavra que ele soltava parecia entorpecer mais a mente dela. O caos se aproximava e a adrenalina pulsava em seu corpo. "Você não pode acreditar nisso." Os olhares se voltaram para Ana e David.
Mas antes que ela pudesse reagir, uma nova voz cortou a atmosfera pesada. Ele está dizendo a verdade. Ana se virou, surpresa. Era Marcos, um amigo de infância que trabalhara com a empresa de David por anos, mas que ninguém esperava que estivesse ali. Ele estava ofegante, e seus olhos refletiam um misto de terror e determinação. Voltemos ao que realmente está acontecendo. Este não é o lugar para discutir a verdade. O semblante de David mudou. Ele olhou para Marcos, a incredulidade distorcendo seu rosto. Você mesmo? Como você pode fazer isso comigo? David, não é uma questão de amizade. É sobre tudo o que está acontecendo. O pai de você, ele não é só um chefe corrupto. Ele está envolvido em algo muito mais letal do que todos nós imaginamos. Ana começou a sentir seu estômago revirar. Do que você está falando? Sua voz era baixa, mas o desespero estava presente. O que mais essa noite ainda tinha para revelar? Antes que Marcos pudesse responder, Clara gritou de novo, chamando a atenção. A vida de todos nós pode estar em perigo. Se ficarmos aqui, corremos riscos que não podemos imaginar. E então, algo muito mais perturbador aconteceu. Uma explosão estourou na porta principal do salão. A sala foi preenchida com um brilho ofuscante e uma onda de choque que lançou as pessoas para trás. O cheiro de fumaça e pólvora encheu o ar. Ana caiu ao chão, a dor ressoando em seu corpo, enquanto tentava agarrar uma referência na confusão ao seu redor. O pânico era absoluto. Levante-se. Precisamos sair daqui. Clara puxou Ana, mas tudo parecia um borrão. O que estava acontecendo? O chão tremia, enquanto gritos e barulhos ocasionais de estilhaço ressoavam. Quem fez isso? Ana gritou. O caos era tanto que tudo o que podia pensar era em sobreviver. Ela olhou para David. Mas ele estava vazio, parado em um canto. Um dos homens que estava com Marcos gritou. Não podemos ficar. Eles estão vindo. Ana mal teve tempo para pensar, antes que visse David se adiantar. Expressões de terror mudando para coragem. Não. Eu não. Vou deixar que você machuque minha família. Ele gritou para o homem, e em um momento instintivo, agarrou Clara e Ana, puxando-as em direção à saída lateral, enquanto a fumaça espessa começava a se espalhar. Mas antes que chegassem lá, a porta se abriu com violência. Outro homem, vestindo um terno escuro, apareceu, e atrás dele, vários outros. Um deles segurava uma arma, com uma expressão de frieza que fez o coração de Ana tarar. Vocês não vão a lugar algum. Ana olhou ao redor. A situação parecia se agravar. Havia tantos segredos, tantas verdades e mentiras entrelaçadas, que tudo parecia desmoronar. Em um piscar de olhos, o que antes parecia ser um amor promissor, tornou-se uma prisão mortal. É melhor vocês se rendam. A voz do homem soava firme e ameaçadora. E Ana sentiu o nó na garganta se apertar. Uma necessidade de trabalhar, uma necessidade de lutar, de conhecer a verdade. Ela voltou os olhos para Darvi, esperando vê-lo com determinação, mas viu algo diferente. O homem que ela amava não era mais aquele que ela conhecia. A tensão se acumulou, enquanto a linha entre amor e traição se estreitava. Ana precisava decidir. E rapidamente, uma pergunta ecoava em sua mente. Como tudo isso se desenrolou? Mas antes que pudesse formular uma resposta, a explosão, as mentiras e os segredos pareciam aglomerar-se em uma cena dramática que poderia mudar tudo para sempre. Diante daquele novo inimigo, Ana soube que as respostas que buscava estavam mais próximas e mais perigosas do que nunca. O que cada um deles estava realmente disposto a sacrificar? O que fariam pela verdade? E nessa corrida pela sobrevivência, o que restaria de todas aquelas promessas e amores? O futuro já não parecia tão claro. Ana sentiu o frio na espinha
enquanto o pai de David se aproximava. Um brilho de malícia nos olhos. Você está prestes a se meter em um grande problema, minha querida. Era como se o tempo tivesse parado e o caos ao redor dela se tornasse um pano de fundo distante. A tensão estava nas alturas e a adrenalina pulsava nas veias. Mas antes que pudesse processar as palavras dele, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar. Não! Uma figura conhecida surgiu entre a multidão. François, o irmão mais velho de David, que todos acreditavam estar longe. Ele estava quase irreconhecível. Os olhos arregalados e a expressão de desespero misturada com compreensão. Eu não posso deixar você fazer isso. Ele correu em direção ao pai, o rosto pálido e transparecendo medo. A sala ficou em silêncio por um instante. O olhar de Ana pulou de David para François. O que você está fazendo aqui? David questionou, a voz carregada de choque. No mesmo segundo, François virou-se abruptamente para Ana. Ana, você tem que ouvir. Tudo isso, tudo o que está acontecendo, é uma armadilha. Uma armadilha? O coração de Ana disparou, um nó na garganta. Que tipo de armadilha? François respirou fundo, tentando encontrar as palavras, mas o som de sirenes na distância falava por si. A verdade sobre a empresa é muito mais grave do que pensamos. Tem gente lá fora, pessoas que querem destruir todos nós. Eles não se importam se você está em perigo. O pai de David, em um acesso de raiva, gritou: Cale-se, você não sabe do que está falando. Você está traindo a sua família. Ana olhou nos olhos de David. O que estava acontecendo? Os pedaços do quebra-cabeça estavam se juntando, mas não faziam sentido. O tumulto lá fora estava se aproximando. François, o que você sabe? Perguntou Ana, a voz trêmula. Eu vi tudo, ele gritou. Estava escondido, mas não pude ficar em silêncio. Eles estão planejando algo grande. E meu pai, ele estava no meio disso. Estão usando a empresa como fachada para um tráfico de influência. Eles mandam e desmandam. Vidas estão em jogo. A verdade era como um soco no estômago. O olhar vazio de David mostrava que ele também começava a sentir o peso da revelação. Como você sabe disso? Ele questionou, mas François não tinha tempo para explicações. Você precisa acreditar em mim, David. Precisamos sair, todos nós, François disse, puxando Ana e David para mais perto dele, como se pudesse protegê-los. O que vai acontecer com nós? Ana perguntou, sentindo as lágrimas formar. O desespero e a incerteza eram palpáveis, e então, no meio daquele frenesi, uma nova série de explosões ecoou pela sala. As paredes começaram a tremer, e a multidão reacendeu o pânico. Corre! Ordenou Clara, agarrando Ana pela mão. O caos se instaurava, e naquele momento, Ana viu tudo se transformar em um pesadelo. Desesperados, eles correram em direção à saída lateral. Mas antes que pudessem escapar, o homem armado que estava guardando a porta disparou. O tiro ecoou pela sala, e Ana sentiu algo quente e pesado atingir seu ombro. O grito dela ficou preso na garganta. Ana! David gritou, mas o mundo ao redor parecia girar, tudo se tornando uma névoa. A última visão que teve foi do rosto de François, distorcido entre medo e raiva, enquanto ele se lançava para proteger a irmã. Saia daqui! Ele gritou, mas Ana não conseguia pensar. A dor era forte, a revelação que François trouxera, o peso das mentiras, tudo estava em chamas ao seu redor. Não, não, não. O desespero era ensurdecedor. O altar que prometia amor agora se tornara um campo de batalha, onde a verdade e a traição se entrelaçavam. E enquanto a escuridão começava a tomar conta, uma única pergunta surgiu em sua mente. Quem realmente estava no controle? O que acabara de acontecer mudaria tudo, não apenas entre eles, mas para toda a comunidade. E assim, em meio ao grito do caos, Ana se viu à beira de um novo desconhecido,
um abismo que seria impossível de ignorar. O que mais estava escondido? Nas sombras. O que significaria isso para o futuro deles? Ana sentiu o frio na espinha, enquanto o pai de David se aproximava, um brilho de malícia nos olhos. Você está prestes a se meter em um grande problema, minha querida. Era como se o tempo tivesse parado e o caos ao redor dela se tornasse um pano de fundo distante. A tensão estava nas alturas e a adrenalina pulsava nas veias. Mas antes que pudesse processar as palavras dele, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar. Não! Era François, o irmão mais velho de David. Ele apareceu, quase irreconhecível, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eu não posso deixar você fazer isso. Ele correu na direção do pai, um desespero evidente em seu semblante. A sala ficou em silêncio por um instante. Todos pararam para olhar. A expressão de Ana pulou de confusão para preocupação. O que François estava fazendo ali? David estava em choque. Você está vivendo uma ilusão, François gritou, a voz trêmula. A verdade precisa sair. Há algo muito pior acontecendo. Ana franziu a testa, o coração acelerado. O que você está dizendo, François? Ela não entendia. Ele era o irmão de David. O que poderia ser tão urgente? A tensão aumentava. A sala estava carregada. Meu pai, ele não é quem você pensa que é, David. François implorou, as palavras saindo apressadas. Ele está envolvido em algo muito maior, algo que pode destruir a todos nós. Eles são parte de uma rede criminosa. O pai de David ocorreu um estrondo com suas palavras. Cale-se. Você não sabe do que está falando. Está traindo sua família. Ana ficou paralisada, a angústia crescendo dentro dela. Então, do nada, uma explosão ecoou pela sala. Barulho de vidro quebrando e o cheiro de fumaça invadiram o espaço. O pânico reinou. E todos começaram a correr, empurrando-se, em busca de uma saída. Ela, gritou uma voz entre o tumulto. Era a mulher que Ana tinha visto antes, a mãe de um amigo que havia desaparecido. Com os olhos arregalados, ela se lançou para Ana. Você precisa ouvir a verdade sobre a sua mãe. Outra explosão interrompeu a fala dela, e Ana foi jogada para trás. O chão tremeu sob seus pés. Ana, precisamos correr, gritou Clara, puxando-a enquanto François tentava desviar do que estava acontecendo. O pânico estava em todos, mas uma nova tensão começou a se formar. Esperem, uma voz autoritária cortou o ar. Era um policial. Agora à entrada da sala. Todos parem. Temos ordens para prender o pai de David. Ana sentiu seu coração acelerar. O jogo tinha mudado, mas no meio desse caos, tudo parecia girar. Mentes, emoções e segredos à flor da pele. E em meio ao tumulto, David olhou para ela. O semblante dele era uma mistura de desespero e confusão, como se ele quisesse gritar, mas as palavras não parecessem conseguir sair. Então aconteceu. A porta principal se escancarou e um grupo de homens encapuzados entrou, armados. O clima esquentou instantaneamente. Ninguém se mexa, gritaram. A sala ficou em um silêncio aterrador. E foi nesse instante que Ana percebeu a verdade. Entre a confusão, alguém finalmente recuperou a voz. Nós sabemos tudo sobre você, David. Chegou o momento de pagar pelos seus crimes. Ana sentiu que o chão sob seus pés se movia. Era um efeito dominó. O que estava acontecendo? Onde estava o amor que sentia? Ela olhou para David. Ele estava em um estado de frieza, como se estivesse em um profundo estado de negação. De repente, François começou novamente. Se a sua mãe não tivesse morrido, ela teria te avisado. Ela sabia, David. E agora você está em perigo. Naquele momento, tudo desmoronou. A revelação mais chocante que Ana poderia imaginar se ergueu como uma sombra. A mãe de David, a mulher que ele pensava conhecer,
tinha um passado sombrio que conectava os dois ao centro da trama de engano e traição. O que mais estava escondido? Ana sentiu que a verdade estava prestes a desferir um golpe devastador. A adrenalina corria em suas veias, mas a dor de saber que o amor poderia ser uma farsa a cercava. Havia uma escolha que mudaria tudo. O amor, as alianças, as traições, tudo estava prestes a se revelar. Ela não sabia o que fazer, o que significava tudo aquilo. E, acima de tudo, quem eram realmente as pessoas ao seu redor. Ana sentiu que o tempo estava se esgotando e que o que restava era apenas uma pergunta. O que eles estariam dispostos a sacrificar para proteger seus segredos? O futuro estava incerto e a verdade batia à porta, pronta para irromper em um caos ainda maior. Ana sentiu frio na espinha enquanto o pai de David se aproximava. Um brilho de malícia nos olhos. Você está prestes a se meter em um grande problema, minha querida. A sala estava em silêncio. Todo mundo parecia prender a respiração. David chorava em choque, sem saber como reagir. Mas antes que alguém pudesse proferir mais palavras, François, com um olhar de desespero, lançou uma bomba que fez o coração de Ana disparar. Ele não é seu pai de verdade, David. François gritou, apontando para o homem à frente. O queixo de Davi caiu, e uma onda de murmúrios percorreu o grupo presente. O pai de Davi fechou a expressão em um misto de raiva e surpresa. Cale-se, François. Ele rosnou, mas a voz de François ecoou pelo salão. É verdade. Sua verdadeira origem, você está sendo manipulado. A confusão tomou conta de todos. A revelação era uma bomba atômica. Ana sentiu que o chão tremia sob seus pés, enquanto tentava processar tudo. Como assim? A voz de Davi tremia. Do que você está falando? François hesitou, mas sua determinação cresceu. Eu descobri que você foi adotado. A sua mãe biológica, ela é alguém que foi brutalmente silenciada. O nosso pai, uma nova explosão ecoou, interrompendo a fala dele. A porta principal foi arrombada e uma onda de homens encapuzados invadiu a sala. Armados e ameaçadores, eles se posicionaram, pronto para tomar controle da situação. A sala inteira entrou em pânico e os gritos começaram a se espalhar. Ana sentiu um calafrio correr sua espinha. O olhar de David se encheu de confusão. Isso não pode ser verdade. Ele virou-se para Ana, buscando apoio. Os homens gritaram ordens e o caos se instaurou. Mas antes que Ana pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Clara, a irmã de Ana, pegou um objeto pesado sobre a mesa e, num acesso de coragem, lançou na direção dos homens encapuzados. O impacto fez um deles cair, ativando o alerta dentro da sala. As pessoas começaram a correr. E Ana se viu em um mar de corpos. Saia, rápido! Clara gritou, puxando Ana pelo braço. Não podemos ficar aqui. Mas Ana estava paralisada. A revelação sobre David girava em sua mente como um furacão. Ele é adotado? A dor da incerteza a consumia. O que mais ela não sabia sobre a vida dele? As sirenes da polícia se aproximavam, misturadas com os gritos de terror. Os homens encapuzados puxaram David para o meio da confusão e François só teve tempo de gritar. Você precisa saber a verdade, David. Eles não são quem dizem ser. No meio do caos, uma figura familiar emergiu da multidão. Era a mãe de Ana, que havia desaparecido anos atrás. Ana, o que você fez com meu filho? Os olhos dela se fixaram em Davi, agora completamente aterrorizado. O sangue de Ana gelou. Mãe? A cena à sua frente se distorcia. O que estava acontecendo? Por que ela estava ali? O choque foi imenso, e a realização atingiu Ana como um tapa na cara. Você precisa ouvir. Davi, a mãe de Ana gritou. Eles estão jogando com nossas vidas. E enquanto ela falava, a porta foi cercada pelos homens armados.
O tempo parecia parado. Ana sentia sua visão escurecer. Entre os gritos e a confusão, outra explosão cortou o ar, e o telhado começou a desabar. A fumaça encheu o espaço, engasgando-os. Um novo ataque. Precisamos sair, gritou Clara, puxando Ana pelo braço. David estava paralisado, presa entre o que ele achava que sabia e a nova realidade. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, e cada nova revelação era um soco no estômago. O que mais estava escondido debaixo daquele manto de mentiras? Uma parte de Ana queria correr até ele, protegê-lo, mas a outra parte estava cheia de raiva. Você não pode mais se esconder da verdade, David. Ela berrava ao mesmo tempo em que lutava contra as pessoas que se espremiam na porta estreita. E em meio à fumaça e ao caos, Ana decidiu. Ela iria descobrir tudo. Mas antes que pudesse se mover, os homens encapuzados cercaram David, e a sala explodiu em choque. O que realmente estava em jogo? O que significava isso para ela e para a luta da sua comunidade? A dúvida agora se tornava secamente assustadora. A última imagem de David, perdido e confuso, ficaria gravada para sempre em sua mente. Qual seria o próximo passo em um jogo mortal onde as mentiras estavam ensaiadas, mas a verdade era um campo de guerra? O futuro estava mais obscuro do que nunca. Ana estava perdida em meio ao caos. A sala se tornava um palco de desespero e revelações. Com a fumaça espessa envolvendo, ela mal conseguia respirar. Cada explodir de bombas de fumaça parecia um reflexo do seu próprio desmoronamento interno. David, onde você está? O grito dela desapareceu em meio ao tumulto. François tentou proteger David, mas um dos homens encapuzados o agarrou. O rosto dele estava assustado, como se finalmente entendesse a gravidade da situação. Você não pode confiar neles, François gritou, seus olhos cheios de determinação. No entanto, Ana sentia sua coragem sendo consumida pela impiedosa realidade que a cercava. Como aquele amor poderia ser real diante de tantas mentiras? Me solta! David tentou se desvencilhar, mas as mãos fortes dos agressores não lhe davam chances. A multidão estava em uma dança frenética, mas Ana sentia que tudo estava girando em câmera lenta. O eco de sirenes se aproximando fez seu coração acelerar ainda mais. Não, não é possível. Os policiais estavam próximos demais. Então, em um movimento quase automático, Ana correu em direção à confusão. Ouvindo o clamor dos gritos e o estalar do caos, ela se posicionou entre David e os agressores. Chega, deixem ele em paz. O que era uma voz pequena entre gritos, mas para ela era o único caminho. Os homens encapuzados pararam por um segundo, intrigados. David a olhou, os olhos amplos e cheios de caos. Ana, não. Mas Ana não recuaria. A adrenalina corria solta agora. Com um grito de determinação, ela se voltou para François. Precisamos mostrar a verdade. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma esperança renovada enquanto levantava um documento rasgado, onde havia detalhes sobre as transações fraudulentas que David nunca imaginou. Isso vai acabar com tudo. Nesse instante, uma das explosões mais poderosas atingiu o centro do salão. O chão começou a ruir, os homens se dispersaram, e Ana, sem pensar, agarrou David. Vem! O calor das chamas nos cercava enquanto eles buscavam uma saída. Conseguiram finalmente escapar para fora da casa. Agora, um eco de gritos e caos. O ar do lado de fora era mais fresco, mas o desespero ainda pairava. Debruça-se, François gritou e puxou Ana e David para um canto, enquanto as sirenes se aproximavam ainda mais. Naquele momento, Ana olhou nos olhos de David.
Você precisa saber a verdade. Não dá mais para viver em mentiras. David respirou fundo, o peso da revelação caindo sobre ele. Eu não sei se sou capaz. É tudo tão confuso. As lágrimas brotavam, e por um momento todo o horror se desvanecia entre eles. Ainda havia espaço para esperança. Se você não se levantar agora, nunca saberá quem você realmente é, disse François, a determinação dele explodindo. Mas, como se o destino estivesse jogando com eles, uma nova explosão fez a terra tremer novamente. E neste caos, um novo grito ressoou. Era um chamado à ação, e Ana soube que não podiam esperar mais. Voltaram para casa em busca de respostas, de revelações escondidas entre o bafo quente das chamas. E conforme as coisas ao redor se reviravam, Ana entendeu que, por mais que os segredos incomodassem, a verdade seria a única coisa que poderia realmente libertá-los. Aquela jornada não acabaria sem um custo, mas Ana estava disposta a pagar qualquer preço, não apenas por David, mas por todos os que haviam sofrido em silêncio. E assim, entre os ecos da destruição e a chama da esperança, Ana finalmente viu uma luz. A luta estava apenas começando, mas ela sabia que juntos poderiam encontrar uma saída. O futuro estava incerto, e o coração dela pulsava com a urgência de algo inegável. Se você achou essa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este conteúdo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é vital e só os verdadeiros fãs sabem o quanto isso importa. Junte-se a nós.